Bom dia pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre um videozinho bem rápido, tá? Sobre um paciente com uma patologia chamada DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, tá? A cada aí 50 milhões de pessoas aí no Brasil, tá? Possui essa patologia, né? Essa sintomatologia, vamos dizer assim, tá? Que é uma doença, como o nome já diz, obstrutiva, tá? Até nós levantamos aqui, nós tivemos um treinamento e levantamos uma questão, né? O paciente com DPOC, né? O paciente retentor, ele tem dificuldade para soltar o ar ou puxar o ar, tá? Como o nome já diz, é uma doença obstrutiva. Se é uma doença obstrutiva, nós temos dificuldade para soltar esse ar. Automaticamente, vamos ter um volume de reserva aumentado, tá? Então você vai ver um paciente na sua avaliação, você vai ver um paciente hiperinsuflado, tórax em barril, um paciente que vai puxando, puxando e não tem como soltar esse ar por uma obstrução da via aérea, tá? Esse paciente, eu passei, obviamente, né, voltando a falar da obstrução lá, quando ele começa a puxar, ele na realidade vai chegar a um ponto que ele não tem como mais puxar. Por quê? Porque o pulmão dele tá cheio. Tá? Cheio por quê? Porque ele é um paciente obstrutivo. Ele é um paciente que ele tem dificuldade para liberar esse ar, tá? Para soltar esse ar, aumentando o volume reserva, deixa esse pulmão hiperinsuflado, vai chegar uma hora que não cabe mais, porque esse ar não está fazendo essa circulação conforme deveria fazer, tá? E eu passei a vida inteira falando que esse paciente é um paciente retentor crônico de CO2, tá? E eu vou trazer uma novidade. Nem todo paciente DPOCítico é um paciente retentor de CO2. Quando você pega um paciente DPOC e você pede uma gasometria desse paciente, lá aparece alterações, tá? Ou uma capnografia que aparece alterações no CO2, tá? Você tem um paciente DPOCítico retentor crônico de CO2. Quando você pega um paciente com o mesmo problema, com a mesma patologia, retentor, um paciente hiperinsuflado, tórax em barril, um paciente que você está vendo que ele está com muito aprisionamento de ar, aprisionamento aéreo, tá? É um paciente retentor, só que você pede uma gasometria arterial ou você pede uma capnografia e você vê que mesmo com essa retenção aérea, é um paciente que mantém os níveis, tá, dentro da normalidade para aquela patologia, tá? Esses níveis dentro da normalidade, você observa que o paciente é um paciente retentor, porém, não necessariamente ele é um paciente retentor de CO2, tá? Então, ele retém o que, Cristiano? Ele retém ar, simplesmente ar. É um paciente com aprisionamento de ar, é um paciente que ele tem uma doença obstrutiva, ele não consegue liberar esse ar, ele vai mantendo seus volumes acima da normalidade, tá? Mantendo esse aprisionamento, mas não necessariamente eu posso considerar todo paciente DPOCítico como paciente retentor de CO2, tá bom? Então, se você tem um paciente DPOCítico, se você tem um paciente retentor aéreo, você pede exames complementares para que você observe as taxas, os níveis de gases naquele sangue arterial, para que você possa identificar quando ele é um paciente retentor crônico de CO2 ou ele é simplesmente um paciente retentor de aprisionamento de ar, um retentor de aprisionamento aéreo, tá? Então fica a dica aí, galera, porque eu mesmo sempre achei que todo paciente DPOCítico era um paciente retentor de CO2 crônico e nem sempre isso acontece, tá bom? Um grande abraço aí e um bom dia a todos. Valeu!